Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos nessa manhã de quinta-feira, que Deus venha falar conosco através da sua palavra aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo e se ainda não é inscrito aqui, que se inscreva no canal. Sobre os 3 projetos que estão acontecendo, o projeto de aconselhamento, que é um projeto individual por videochamada, e os outros 2 projetos que serão realizados através de lives privadas, que é o projeto Meu Deserto e o projeto Pão da Vida, grupo de estudo da palavra. Se você quiser mais detalhes e informações, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que estará aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Nós temos a nossa jornada diária, o nosso processo diário, e é um processo que, quando nós olhamos, nós vemos que muitas das coisas que estão acontecendo na nossa vida, nesse momento, nada mais é do que uma colheita de coisas que aconteceram, escolhas que nós fizemos, de caminhos que nós seguimos no passado. E eu acho que existe um momento, e esse momento a gente não tem como burlar, a gente não tem como fugir dele, a gente não tem como pular essa fase, que é um momento onde, de fato, a colheita vem, o juízo vem, a destruição ela está aí diante de nós, e por muitos momentos da nossa vida isso acaba acontecendo. Eu me lembro de um texto que o Senhor me deu em Isaías, onde o profeta dizia: vai, povo meu, entra dentro do teu quarto e ora, clama, até que passe a ira do Senhor, até que se afaste a ira de Deus. E esse texto, para mim, ele trazia uma informação preciosa. Eu não poderia impedir com que aquilo tudo que estava acontecendo acontecesse. Isso não tinha jeito. Como eu falei, era uma colheita. Mas eu poderia estar numa posição, e naquela posição de estar no quarto ali, orando, clamando ao Senhor, seria uma posição onde eu estaria sendo preservado, onde o Senhor estaria me guardando, me sustentando e me mantendo enquanto aquele momento de dificuldade passasse. Quando o profeta Isaías vai até o palácio de Ezequias, ele traz uma sentença para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não viverás. E nisso o rei Ezequias ele vira para a parede, ora ao Senhor, e o Senhor ouve as orações do seu servo, e o profeta volta. O profeta não tinha nem saído do palácio, ainda estava no pátio, ele volta, e o Senhor acrescenta 15 anos de vida ao rei Ezequias. E o texto da Bíblia diz assim, lá em Isaías 38, no versículo de número 5: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E esses 15 anos serviram para o cumprimento de um projeto, para que o Senhor desse prosseguimento àquilo que eram os planos de Deus, através da vida de Ezequias, porque Ezequias não tinha sido pai, ele se tornou pai de Manassés, nesse período onde a vida dele foi prolongada. Ou seja, o pedido de Ezequias, Deus ouviu, mas Deus cumpriu os propósitos através daquilo que era a oração de Ezequias. Ezequias queria viver, Deus queria que Ezequias tivesse um filho. Então a oração de Ezequias, ela convergiu com a vontade de Deus. Por isso que Deus revogou uma sentença que havia. Tanto revogou que a palavra ela diz o seguinte, que no versículo 8 diz assim, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Naquela época o relógio ele era feito com a sombra, O sol ali incidia a luz do sol sobre o relógio de pedra e a sombra fazia a marcação do tempo. Então voltou 10 graus o relógio de Acais. E 10 graus mais ou menos ali no tempo de medição desse tipo de relógio, uns 40 minutos. E o profeta ele não levava mais do que isso para poder entregar uma mensagem. Era uma mensagem de meia horinha. Em meia hora ele ia lá, entregava a profecia e ia embora da cidade, ia embora daquele lugar. Ou seja, o Senhor deu para ele um sinal, para Ezequias, de que aquela sentença que tinha sido entregue naqueles 40 minutos, ela tinha sido revogada. Por isso o relógio de Acais ele voltou 10 graus, ou seja, como se o Senhor tivesse voltado o tempo de Ezequias para antes de ele receber aquela sentença. Então Deus ele faz assim nas nossas vidas, e isso é fruto das nossas orações. Deus revoga sentenças de destruição, Deus desfaz laços feitos pelo adversário, Ele desfaz
maldição hereditária, olha, macumba, praga, o que quer que seja. Porque às vezes eu vejo as pessoas dando muito valor a essas coisas. Se você está com a tua vida diante do Senhor, se você vive um projeto de Deus, se você está em Cristo, o maligno não lhe toca. E quando acontece alguma coisa de dificuldade, como eu falei, né, no início da mensagem, muitas coisas são provas, outras coisas são lutas. As provas são provações de Deus, não quer dizer que é pecado. A provação, a gente não tem como desvendar a origem da provação. Ninguém até hoje entendeu por que Jó foi provado. Agora, a luta é diferente da prova. A luta são consequências das nossas más escolhas. Consequências. Ezequias fez escolhas perigosas. Ezequias permitiu com que alguma dificuldade acontecesse. Até mesmo depois da sua cura, ele permitiu que os emissários da Babilônia fossem até o seu palácio. Ezequias confiou muito no Senhor, andou nos caminhos do Senhor, mas algumas atitudes dele ele escorregou. E por conta disso, se assim não fosse, o Senhor não teria dito para ele: põe em ordem a tua casa, porque a casa dele estava desorganizada. E a palavra caos em hebraico, ela é a mesma raiz da palavra morte. Ou seja, havia morte dentro da casa de Ezequias. As coisas estavam indo mal. Por isso que o Senhor falou: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não viverá. E às vezes há uma situação de caos, uma situação de destruição, uma situação de morte dentro da nossa família, dentro do nosso lar. E aqui eu quero abrir um parêntese sobre essa questão de morte. Quando a gente fala de morte, as pessoas temem e pensam só em morte física, como se essa de fato fosse, né, a pior morte que o ser humano pode ter. E isso não é verdade. A pior morte que nós podemos ter é a morte da alma. É a morte espiritual. Essa sim é a pior morte que se pode ter. Porque a morte do corpo é isso aqui. Mas existe uma vida eterna que a nossa alma ela vai para uma eternidade com Deus ou sem Deus. Então quando o Senhor fala para Ezequias, a preocupação dele era essa: salvação dentro da casa de Ezequias. E não é diferente no nosso caso, na nossa vida, na nossa história. Agora Deus manda te dizer nessa manhã que se você fizer como Ezequias fez, ouvir a tua oração, envia as tuas lágrimas, oração com lágrimas, sinceridade, Deus vai revogar sentenças. Deus vai desfazer laços. O Senhor vai fazer voltar 10 graus o relógio de Acais. Ou seja, esse juízo, essa colheita, até onde tiver que ir, irá. Mas é a sentença de destruição que talvez você olhe para a sua vida e você pense: olha, realmente não tem muito para onde ir. Daqui para lá é só ladeira abaixo. Eu não tenho solução na minha situação na minha casa. Não tem solução na minha vida profissional, não tem solução na minha vida familiar, não tem solução no meu casamento, não tem solução, não tem jeito. Talvez haja uma sentença. Deus fará recuar 10 graus o relógio de Acais e essa sentença será revogada. Essa sentença de destruição será desfeita. E a partir daquele momento em que o profeta voltou e entregou uma nova palavra ao rei Ezequias, o que Ezequias viu acontecer na sua casa não foi a morte. Como eu falei, nasceu o seu filho depois, Manassés, e o que ele viu acontecer dentro da sua casa não foi morte, foi vida. Foi Deus cumprindo desígnios e promessas e realizando o seu projeto através da vida dele. Da mesma forma, o Senhor fará dentro do seu lar, na sua vida, na sua história. Agora, o grande segredo: vi as tuas orações, vi as tuas lágrimas. Deus tem que olhar dos céus e ver o seu coração. E se Ele vê o seu coração se derramando, chorando, clamando, pedindo: Senhor, revoga, Senhor, recua em 10 graus o relógio de Acais, Senhor, revoga essa sentença de morte e destruição dentro do meu lar, de dissolução, de ruína. Se você clamar, o Senhor fará. Não duvide. Ele não só fará isso, como Ele fará muitas outras coisas além daquilo que você já tem suplicado, que você tem pedido. Ezequias não podia imaginar os desígnios de Deus. Ele não podia imaginar o que aconteceria a partir daquele momento. Você não tem ideia daqueles que são os planos do Senhor, que são muito mais elevados, muito maiores do que os teus.
Então somente ore, confie, entregue ao Senhor e Ele revogará a sentença. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.